quando a gente fala de educação do sono, eu quero que todas as mães que estão aqui, elas compartilhem com outras também essa visão de que a educação do sono, quando a gente recebe a graça de ter um filho, a gente precisa pensar e planejar a educação como um todo. Então a gente vai guiar os nossos filhos nos valores que a gente tem, ensinando o que é certo, o que é errado, como se faz a higiene, como alimenta. E a educação do sono, ela é uma parte de toda a educação dos filhos, né? Que vai refletir em todos esses âmbitos. Vai refletir na obediência, vai refletir no comportamento, vai refletir na alimentação, em tudo, né? Não só na infância, mas na vida adulta. É o primeiro passo, é o primeiro hábito a ser trabalhado. E isso pode acontecer e deve acontecer desde recém-nascido. Então a gente tem duas situações, né? Quando a gente fala de educação do sono, quando a gente já inicia os bons hábitos, né, esses pequenos passos, desde o nascimento do bebê, ou quando já passou um tempo, alguns meses, alguns anos, a gente precisa reeducar o sono dessa criança. Porque ali já, sim, é muito mais difícil, porque já tem hábitos ali, né, implantados. Então a gente precisa eliminar todos esses hábitos e colocar outros. De toda forma, todo bebê, toda criança é capaz sim de aprender a dormir sozinho. O que muitas vezes a gente não pensa é que o ato de dormir ele é ensinado. Então eu ensino onde, como, quando o meu filho vai dormir. Se eu pego o meu bebezinho e sempre faço, não é que a gente vai negar colo, não é que a gente vai negar carinho, não é nada disso. Ele vai ter tudo isso, né? Mas se eu pego o meu filho todos os dias, ele só dorme no colo, ou então só dorme mamando, que geralmente é o que a gente escuta, né? Meu filho só dorme se eu ficar do lado. Meu filho só dorme se estiver mamando. Ele só dorme assim porque foi assim que ele aprendeu. Foi assim que a gente ensinou. Ele não vai aprender uma coisa diferente. Eu não acreditava nisso, Fernanda. Quando as pessoas falam, não, é a mãe que cria esse hábito. Eu, quando tinha uma filha, não, mentira. O pessoal fala, isso é mentira. E é verdade. Só que a gente inconscientemente faz isso. Sim, sim. Então, as mães às vezes escutam e torcem o nariz. Falam, não, tive filho pra dar colo. Mas você vai dar colo, você vai dar amor, vai dar carinho. Mas na hora de dormir, a gente acaba ensinando, né? E pega, e balança, e taca no peito, e balança. Ai, dorme assim. Aí no outro dia também. Ele nasce. No primeiro dia assim, no segundo dia assim. 2 meses assim. Ele já pega. Exatamente, exatamente. Não é que a gente faça, nenhuma mãe faz isso de forma consciente. Eu vou fazer assim porque eu quero criar esse hábito para passar dificuldade. Não é consciente, não é. É simplesmente realmente não saber qual caminho, o que percorrer, como fazer. Né? E é possível fazer isso desde o nascimento. Assim como chega ali com 6 meses, a gente tem a introdução alimentar dos nossos filhos e a gente começa a apresentar o alimento como amassadinho, separado, às vezes a gente começa com frutinha, depois a gente passa para legume. Tem todo um processo. E esse processo ele vai evoluindo conforme o bebê ele vai crescendo, conforme a maturidade daquele bebê e conforme as necessidades daquele bebê. Né? Então, a princípio, a gente dá ali amassadinho, coloca na boca, ou deixa pegar um pouquinho. À medida que aquele bebê ele vai ganhando habilidades, a gente vai colocando pedaços maiores na comida. A educação do sono é a mesma coisa, é um processo. Então, quando o bebê nasce, eu não vou colocar acordado no berço, até porque ele não vai ter nem essa capacidade. Provavelmente ele vai dormir mesmo mamando. Né? Porque o mamar ali, ele cansa, o bebê ele acabou de nascer, né? Ele está reconhecendo o mundo aqui fora, ele precisa dessa segurança, desse colo. É claro, eu não vou esperar, eu preciso alinhar as expectativas de acordo com a idade. Né? Então, quando aquele bebê nasce, eu tenho certos recursos e à medida que o tempo vai passando, eu vou colocando novos hábitos e hábitos novos. Tá? Então, por exemplo, com um recém-nascido, né, o bebê nasce, eu vou passar assim um pouquinho em cada idade, porque aqui a gente tem que falar de forma geral, não tem como pegar muito casos específicos, né? Independente da idade do bebê, o que a gente precisa ter em mente é que o dormir bem, a educação do sono, ela é uma construção. Ela é uma construção como se fosse uma casinha mesmo. Então a gente tem a parte da fundação, nós temos alguns pilares para que a gente alcance boas noites de sono. E dentro dessa fundação, eu preciso que esse básico esteja bem feito. Né? E o que é essa fundação? É a gente analisar as necessidades básicas. Então, o que eu preciso? Quais são os pilares para a educação do sono? Eu preciso observar a alimentação,
eu preciso observar a questão da higiene, eu preciso ver o comportamento, que são aquelas associações de sono, se o meu bebê já desenvolveu ou não. Eu preciso pensar na questão biológica e neurológica, não no sentido aqui, eu não quero trazer termos técnicos nem nada, mas que vocês tenham uma ideia, porque o nosso corpo, né, o corpo do bebê, a partir do 3º mês, ele começa a produzir alguns hormônios, né? Então, assim, diretamente ligado ao sono, o hormônio melatonina e o cortisol. Mas por que eu preciso saber disso, Fernanda? Por quê? Porque ao chegar ao final do dia, quando a própria natureza já está diminuindo o seu ritmo, a gente percebe claramente, os passarinhos já começam a parar de cantar, né? O sol vai se pondo ali por volta das 6 horas, o nosso corpo está ligado a isso. E aí começa a escurecer, vem a produção de melatonina. Se o meu corpo já está começando a produzir essa melatonina e que eu preciso da escuridão, de pouca luz para essa produção da melatonina acontecer, que é o hormônio que vai induzir, que vai dar um soninho no bebê e na criança, por que eu vou expô-lo a quantidade de luz dentro de casa, colocar em frente da televisão, pegar meu bebê e começar a gritar e jogar ele lá para cima, né? Colocar exposto a um celular, a um tablet. Então eu preciso ter essa noção básica, porque eu preciso ajudar. Se eu faço o contrário, se ao invés de eu conduzir esse bebê, essa criança no final do dia, a um relaxamento, a atividades mais calmas, a brincar ali no chão um pouquinho, massinha, quebra-cabeça, fazer uma oração, contar uma história. Se eu faço isso, ainda com a produção da melatonina natural do corpo, eu vou chegar no momento de dormir muito mais fácil. O que muitas vezes acontece.